Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa sala de visitas. Eu sou Ítalo Cardoso, vereador, líder da bancada do PT na Câmara Municipal de São Paulo e tenho aqui hoje dois convidados muito especiais. Trata-se de Maria Aparecida de Laia, coordenadora da CONE, e do Edson França, que é o coordenador geral da UNegro, na cidade de São Paulo, entidade do Movimento Negro. Dia 10 de julho de 2010, é isso, né? O presidente Lula sanciona o Estatuto da Igualdade Racial, que foi fruto de um debate durante anos no movimento social, na Câmara Federal. Quero destacar a importância histórica do senador Paim, senador pelo Rio Grande do Sul, da bancada do Partido dos Trabalhadores, que sempre esteve à frente desse tema, e conseguimos, então, no ano passado, ou seja, um ano atrás, assinar, e o presidente Lula fez virar lei o Estatuto da Igualdade Racial. Convidei, então, a Laia, que na prefeitura cuida da implantação no município desse estatuto, e o Edson, que na sociedade civil acompanha também a implantação e com certeza é aquele que vai, junto com outras entidades tão importantes quanto o Negro, que foram responsáveis pela aprovação desse projeto também, lutar pela sua igualdade, pela sua implantação no todo e, inclusive, melhorar aspectos que não foram contemplados na lei regulamentada pelo então presidente Lula. E, sem maiores delongas, eu já queria passar então para a Laia conhecida da militância, pela sua atuação de muitos anos no movimento feminista, no movimento negro, no estado de São Paulo, já por diversas vezes secretárias da questão da mulher, agora já na CONE, já há 4 anos, né? 4 anos. 4 anos na CONE, ou seja, tem história para poder falar de experiência, da sua experiência com relação a esse tema. E eu queria então que a Laia, já agradecendo a sua presença lá e a sua participação, pudesse nos falar da expectativa histórica da aprovação do Estatuto, né, daquilo que foi aprovado. Eu queria que você falasse a que pé anda a implantação, porque tão importante quanto aprovar, tão importante quanto ele ser regulamentado, é a implantação de um projeto que trata da igualdade racial. E eu queria que você já aproveitasse para falar da importância e do porquê aprovar no Brasil uma lei que trata de regulamentar, que trata de falar sobre a questão da igualdade racial, tanto na educação, na saúde, na sociedade. Sem dúvida, Ítalo, é importante ter sido aprovado este estatuto, né? O estatuto vem de uma longa batalha, né, de uma longa trajetória que o movimento negro fez, né, não só nessa década, mas na década anterior, que era poder mostrar e ter instrumentos que pudessem promover a população negra, né? Então, esse estatuto, ele vem para fazer com que você tenha, de fato, uma lei, embora tenhamos aí a Constituição, né, tenhamos outras leis, principalmente voltada para a questão do combate ao racismo, mas o Estatuto, ele dá um outro instrumento, principalmente para quem é gestor, né, porque ele traz nos seus incisos, né, nos seus artigos, ações que devem ser promovidas pelo poder público, né? Então, para quem é gestor, o estatuto ele é muito importante, porque você não precisa ter que ficar convencendo de que é importante fazer políticas de ações afirmativas, né? Ou políticas mais focadas, porque isso está na lei e a lei tem que ser cumprida, né? Então, acho que o estatuto, ele realmente é algo, apesar de todas as discussões que tivemos, né, tirou isso, tirou aquilo, isso é passado, né? Para um gestor, o que importa é o que está aqui, é o que está escrito nesta lei, né? E é isso que eu acho que nós, enquanto gestores, temos que trabalhar, né?
Pois é, Laia. Agora, já já o Edson vai falar do ponto de vista da sociedade civil, que faltou, mas eu queria saber assim, e você enfatiza bem essa questão da tua condição de gestora, não é? Como tem sido a sua implantação, de fato, tanto na esfera federal, estadual e municipal? E eu digo nas suas várias facetas, porque o Estatuto ele traz a obrigatoriedade, por exemplo, de colocar na educação, não é, a importância, a história da cultura afro na nossa formação. E nós sabemos que vai além disso. Não é? Você não consegue implantar uma lei sem recursos no orçamento público. Quer dizer, você avalia que tem sido feito isso, tanto no plano federal, estadual e municipal, que você administra, que você está à frente? Eu acho que, como colocamos, o Estatuto faz agora 1 ano, né? Há uma lei recente e que, na realidade, temos que estar trabalhando no sentido de ver o que pode ser implementado e o que tem que ser regulamentado. Então, acho que tanto na esfera federal, estadual e municipal, essa tem sido a discussão. Então, por exemplo, na esfera federal, a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial escolheu 2 pontos para regulamentar, né? Porque se entende que outros pontos que estão no Estatuto são auto-aplicáveis, né? O Edson, além de ser da UNEGRO também, do Conselho, vai poder também explanar melhor isso. Mas isso é concreto, ou seja, você tem aqui artigos que precisam ser regulamentados e tem outros que já são auto-aplicáveis. Então, do ponto de vista... Muitos deles estão no artigo 5º da Constituição. Sim. Né? Então, isso facilita muito, né? Então, por exemplo, criar programas de ações afirmativas que está no Estatuto, por exemplo, São Paulo hoje já tinha antes uma lei antes do Estatuto, né? Uma lei de 2004, né? Que já propunha a criação de um programa de ações afirmativas na Prefeitura de São Paulo e um programa de combate ao racismo, os 2 previstos aqui no Estatuto. Então, cada órgão, né, tanto municipal ou estadual e mesmo federal, está buscando os caminhos para efetivar e para implementar o Estatuto, né? Eu acho que nós temos hoje um instrumento que eu acho que é poderoso e que deve ser monitorado, sem dúvida, né, pela sociedade civil, mas que pode ser muitos dos artigos aplicáveis. Do ponto de vista da história da cultura africana, né, que é outra lei que altera aí a LDB, eu acho que a gente tem avançado pouco. E é uma lei que já está há 8 anos, né? Mas tem avançado, né? Do ponto de vista de São Paulo, eu acho que hoje é uma alteração nesse sentido de avanço para esta questão. Tem dificuldades? Claro que tem dificuldades, né? Com o número de escola, com as formas como as pessoas, tanto professores, diretores, quer dizer, o conjunto, às vezes interpretam esta questão da lei, você tem dificuldades. Mas, hoje, por exemplo, nós já temos na Prefeitura de São Paulo um caderno de orientação aos professores, especificamente nessa linha, né? Do ciclo básico. Ainda, depois de 8 anos, bom, mas já é um começo concreto, ou seja, você tem efetivamente orientação para os professores de como trabalhar com esta questão da lei, né? Bem, Edson, e aí? O que a sociedade civil, como é que a UNEGRO e as outras entidades têm debatido essa questão do Estatuto, tanto do ponto de vista do que foi aprovado, do que era proposto, do que foi implementado e que de fato está sendo colocado em prática? Como é que vocês estão vendo essa... Bem, primeiro eu quero cumprimentar o vereador Ítalo, agradecer o convite, cumprimentar a Laia, pessoas a quem eu tenho um enorme respeito e que tem uma história de contribuição com a luta contra o racismo aqui no nosso estado e no Brasil. O movimento negro, ele tem várias opiniões, são diversas opiniões, então eu vou falar do ponto de vista da UNEGRO, né, para ser mais preciso com o que eu falar. A UNEGRO compreende, primeiro, que nós estamos num país que a desigualdade ainda é presente, né? Que a população negra ainda sofre os efeitos do racismo.
No entanto, nós vemos tendo e conquistado muitos avanços. O Estatuto faz parte dessa página de avanços, né? Que esse movimento mais progressista, mais avançado, vem conduzindo no Brasil. Então, dizer que está tudo a mesma coisa, que o Estatuto é uma porcaria, é negar essa luta que nós estamos fazendo ao longo de anos e anos e anos. Então, nós consideramos o Estatuto positivo. Eu acompanhei todo o processo de construção de Estatuto, acompanhei por dentro, enquanto sociedade civil, o processo de elaboração. Havia uma nossa tática, a nossa estratégia de aprovação do Estatuto passava também por preparar uma proposta bem gorda para, na hora da negociação, sobrar alguma coisa para nós. Nós sabemos que o Brasil é um país muito plural, os interesses que se chocam no Congresso são de diversas ordens e a gente precisava de uma tática que conseguisse uma lei que fosse minimamente viável para promover socialmente a população negra. E eu acredito que o Estatuto é isso. A gente não acredita a possibilidade de uma lei resolver problemas e todos os problemas. As leis, elas dão orientações, e orientações importantes, né? Se lei resolver esse problema, a Constituição, a gente já estava bem, porque a Constituição é perfeita. A gente não precisaria de mais nada. A própria Constituição assegura igualdade, assegura bom salário, assegura tudo, né? Mas a gente sabe que a lei ela não tem ainda o poder de, por si só, resolver as grandes questões. Então, nós estamos satisfeitos com o que nós conseguimos no Estatuto. E a Laia tem razão. A gente está analisando alguns pontos no Estatuto. Primeiro é o Sistema Nacional de Igualdade Racial, o SINAPI. A constituição desse sistema vai dar ao Brasil uma estrutura jurídica, uma estrutura institucional que nenhum país do mundo conseguiu preparar. E nós estamos num processo, dentro do Conselho Nacional de Igualdade Racial, a própria CEPIR, estamos no processo de regulamentação. Vai precisar de grandes debates. Então, nós vamos construir uma estrutura aqui no Brasil com municípios, estados, sociedade civil, União, governos, várias iniciativas, vai constituir um sistema que vai dar consecução àquilo que o Estatuto vem colocando, né? Então, para nós isso é fundamental. Outro ponto fundamental é o Estatuto prever, tanto nas leis orçamentárias como nos PPAs, prever programas e ações para a igualdade racial. Esse PPA no governo federal, a gente inicia ele com aproximadamente, se não me falha a memória, com 9 programas, 9 ações na igualdade racial. Isso é um avanço surpreendente do ponto de vista da igualdade racial no Brasil. É lei, é aquilo que a Laia falou, por gestor cumpra-se, então cabe nós encaminhar isso. Na área do trabalho, se a gente acompanhar, se organizar, ter esses debates como a casa e o vereador está promovendo, a gente vai conseguir convencer mais ainda nossos gestores, convencer a sociedade da viabilidade do Estatuto. A parte do trabalho, se a gente for atender às ações, e são ações simples, muitas delas autorregulamentáveis, a gente vai conseguir grandes avanços. Por exemplo, toda a área de fomento à agricultura, todo fomento à agricultura tem que prever valores de fomento para a agricultura familiar, dando um foco com as mulheres negras. Então, a gente está com as mulheres negras camponesa, né, que a gente viu aí na Marcha das Margaridas, a quantidade de mulheres negras que estão no campo, plantando, produzindo, o Estado é obrigado a prever recurso para o fomento, né? Então, isso está no Estatuto. O Estatuto pede para o CONDEFAT instituir programas e recurso para formação, para capacitação. Hoje, o Brasil está num processo e vislumbra um processo de desenvolvimento muito grande. O pré-sal é um deles, né? Então, você capacitar mão de obra de negros, de pobres, para você não precisar trazer técnicos, né, do Canadá, técnicos de outros países para cuidar do pré-sal, do petróleo, é uma possibilidade muito importante aberta para o Estatuto. Então, a nossa visão é que o Estatuto, como está, foi o Estatuto que a correlação de força, o entendimento da sociedade compunha, permitia.
Mais do que aquilo, seria contemplar um lado e esquecer que a sociedade brasileira ela é muito